Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para você desenvolver o hábito de se exercitar baseadas nesse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta aqui embaixo no botão vermelho para você continuar acompanhando os vídeos aqui do canal e cuidando cada vez melhor do seu corpo e da sua saúde. Bom, se você não assistiu a série sobre hábitos, eu vou deixar linkado aqui em cima. Eu dou outras dicas de como você desenvolver o hábito de se exercitar e também como você pode desenvolver qualquer outro hábito que você queira desenvolver na sua vida, para você entender um pouco mais como é que funcionam os hábitos na nossa vida e como que você pode usar essa estrutura a seu favor para desenvolver bons hábitos. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco das dicas que o autor desse livro fala. Ele fala sobre a energia de ativação de um novo hábito. Ele fala que quando você está desenvolvendo um novo hábito, você vai precisar de uma força de vontade muito grande e você vai precisar de uma energia de ativação para você começar a fazer aquelas ações que vão criar esse hábito. E ele fala que para você conseguir desenvolver com mais facilidade esse hábito, para você não correr o risco de você se sabotar na hora de você fazer o que é necessário, ou seja, no caso aqui de você se exercitar, ele fala que você tem que ter o menor tipo de resistência possível e ter um tempo de ativação mais rápido. Ou seja, se você tiver que tomar muitas decisões para você conseguir fazer os seus exercícios, a chance de você desistir ela é muito alta. Então, no caso aqui do livro, ele dá o próprio exemplo dele. Ele falou que tinha uma época que ele dormia com as roupas de ginástica, ele deixava o tênis dele do lado da cama, porque daí na hora que ele acordasse ele já estaria pronto para ele sair fazer os exercícios. Ele não queria ter que pensar na roupa que ele ia colocar, ele não queria ter mais uma desculpa, uma questão a mais para ele pensar que ele pudesse desistir no meio do caminho. Então, para ele facilitar as coisas, ele já dormia com a roupa de ginástica e já deixava o tênis dele separado do lado da cama, para ele não correr o risco de acordar e falar: ai, será que eu vou mesmo? Ai, acho melhor não. Bom, isso quer dizer que você também precisa dormir com as suas roupas de ginástica? Não, mas você teria que tomar todas as decisões já no dia anterior, ou seja, já deixa as suas roupas separadas, já planeja o horário que você vai fazer o seu treino, já planeja o local, se você vai fazer um treino externo ou se você vai para academia. Se você tiver que agendar, de repente, a academia no seu condomínio, já faça isso com antecedência para você não correr o risco de chegar na hora alguma coisa não dar certo ou você se enrolar no meio do caminho e você acabar não realizando a sua sessão de exercícios físicos. Então, esse planejamento para na hora que você tiver que executar a ação, na hora que você tiver que ir para a sua sessão de exercícios, está tudo muito mais fácil, isso é muito importante. Você precisa deixar tudo organizado para não correr o risco de acontecer alguma coisa no meio do caminho ou para de repente você desistir no meio do caminho, porque são muitas etapas, são muitas decisões para serem tomadas e quanto mais decisões, maior a chance da gente desistir. Então ele fala sempre para deixar as coisas o mais fácil possível até você construir esse hábito e aí sim você pode dar uma relaxada nas coisas. Eu, como profissional de educação física, eu recomendo que você faça esse processo por muitas e muitas semanas. Eu recomendaria que você ficasse mais ou menos uns 4 ou 5 meses, pelo menos, se organizando, fazendo esse processo de facilitar tudo para o momento que você for fazer o exercício físico. Porque o hábito ele pode ser desenvolvido, mas é muito fácil da gente desistir desse hábito, da gente querer mudar esse hábito. Então, para você conseguir manter e ter uma boa consistência, prorrogue isso por alguns meses até você já estar totalmente acostumado a se exercitar. E um outro exemplo muito legal que o autor fala no livro é quando ele estava tentando desenvolver o hábito de tocar violão diariamente. Ele já tocava, mas ele estava um tempo parado, ele queria retomar esse hábito. E aí ele começou a fazer como se fosse uma tabelinha mesmo, um calendário que ele ia anotando os dias que ele conseguisse praticar. E ao final de 3 semanas, que era o objetivo dele, que ele queria desenvolver esse hábito em 3 semanas, ele viu que ele já tinha desistido logo no início, ele tinha mais desistido do que os dias que ele realmente conseguiu tocar. Então, com isso, ele ficou super desanimado. E aí, quando ele parou para pensar nesse tempo de ativação do hábito, ele comprou um suporte para violão, deixou ali do lado do sofá dele. E aí, todos os dias, quando ele chegava em casa, ele sentava no sofá, ele olhava o violão que já estava ali do lado, pegava o violão e tocava. Era uma coisa mínima, porque o violão estava no quarto dele, dentro do armário. Ele ia perder pouquíssimo tempo de buscar o violão ali no armário, mas como ele tinha que fazer esse esforço a mais,
ele não estava conseguindo praticar. Então, quando ele comprou esse suporte, facilitou que ele desenvolvesse esse hábito e ele começou a tocar todos os dias. Então, começa a pensar também no seu dia a dia, qual local seria mais fácil para você se exercitar? Se tem alguma academia no trajeto que você faz do trabalho para casa ou de casa para o trabalho, se tem algum local mais próximo da sua casa que reduza esse tempo de ativação desse hábito, que reduza o tempo que você vai começar, que você vai iniciar a sua sessão de exercícios. Isso vai te facilitar bastante e vai contribuir para que você não desista. É um motivo a menos para você pensar, é uma coisa a mais para te favorecer no desenvolvimento desse hábito. Eu espero que essas dicas ajudem você a desenvolver esse hábito tão importante, que é o hábito de a gente se exercitar. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que estão tendo essa dificuldade também em desenvolver esse hábito. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!